Queremos aqui justificar o motivo dos estudos anteriores não ter acontecido, estava com visitas e fiquei impossibilitada de realizar os estudos. Mas pela graça de Deus, hoje o Senhor tem nos permitido estar reunidos aqui. E nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Ruth, nós paramos no capítulo 3, no versículo 10, semana passada. E eu peço a vocês que abram aí a Bíblia de vocês, em Ruth, no capítulo 3, no capítulo 3, a partir do versículo 11. Vamos ver se eu abro aqui para compartilhar. Só um momentinho. Vocês estão ouvindo bem, né? Não está dando certo, então vamos aqui continuar. Deus seja louvado por essa oração da irmã Carla. No capítulo 3 de Ruth, nós paramos exatamente, irmãos, no versículo 10, na semana passada, onde nós visualizamos aqui que Ruth, ela seguiu todas as instruções de sua sogra Noemi, né, com relação a ir até a eira e fazer tudo que sua sogra tinha lhe pedido. E nós paramos no versículo 10, que está escrito assim: E ele disse: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, pois demonstraste mais benevolência no final do que no começo, porquanto não seguiste os moços, quer pobres, quer ricos. Semana passada a gente estudou todas as implicações de cada palavra do versículo 10. E hoje nós vamos dar continuidade no versículo 11, que diz assim: E agora, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que requeres, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. E o título do estudo de hoje é O Resgatador. Essa palavra resgatador, no capítulo 3 do livro de Ruth, ela aparece 6 vezes, né? A palavra, o verbo em hebraico resgatador, né? Que significa goel ou gael. Ela aparece no versículo 9, uma vez, vocês podem conferir aí no versículo 9, quando Ruth fala para Boaz, né? Ela vai exatamente explicitar que ele é o resgatador, e ela diz assim, no final do versículo 9, porque tu me és um parente próximo. Quando ela chama parente próximo, ela está fazendo menção exatamente ao resgatador. Novamente, a palavra vai aparecer no versículo 12, onde por 2 vezes o próprio Boaz, ele vai dizer assim: E eis que é verdade, que eu sou de ti o parente próximo, fazendo menção novamente ao resgatador. Mas ele continua falando, embora haja um parente ainda mais próximo do que eu. Então, por 2 vezes, no versículo 12, Boaz menciona a palavra resgatador, e, por último, no versículo 13, onde diz assim: espera esta noite, e será que pela manhã, se ele cumprir diante de ti a parte de um parente mais próximo, bem que faça a parte do parente, mas se não fizer a parte de um parente para contigo, então por 3 vezes a palavra resgatador, no original em hebraico, né, goel ou gael, ela é repetida aqui no versículo 13, totalizando um total de 6 vezes, né? E a gente tem aprendido ao longo desses estudos que nada na Bíblia está colocado de maneira assim aleatoriamente, né? Que todas as coisas elas têm um porquê. Da mesma forma, essa palavra, o resgatador, aparecer 6 vezes só no capítulo 3 de Ruth, existe um propósito por trás disso, né? A primeira menção da palavra resgatador, ou Gael, né, o Goel, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 48, eu vou pedir vocês que abram aí no livro de Gênesis, no capítulo 48, no versículo 16, para a gente identificar a primeira menção. Primeira menção é a primeira vez que essa palavra, ela foi citada na Bíblia, né, e a gente sabe que Gênesis é o livro da maioria das primeiras sementes ou das primeiras menções, por ser o primeiro livro da Bíblia no Antigo Testamento. Então, no capítulo 48 de Gênesis, no versículo 16, está escrito assim:
Esse capítulo 48 de Gênesis, ele está aqui se referindo às bênçãos de Jacó para os dois netos dele, filhos de José, né? No caso, Efraim e Manassés. O versículo 16, que é o versículo que importa e é o versículo que nós vamos tomar a leitura, está escrito assim: o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe os rapazes e permita que o meu nome seja colocado neles e o nome de seus pais, Abraão e Isaque, e que os faça crescer em uma multidão, como uma multidão no meio da terra. Olha que coisa interessante, irmãos. Jacó aqui, né, ele proclama uma bênção sobre os netos dele, os filhos de José. Provavelmente aqui o capítulo 48 já estava no fim da vida de Jacó, né? Ele já estava em idade avançada, e a bênção que ele declara sobre a vida dos seus netos, os filhos de José, né, que nós conhecemos bem a história de José, que tinha sido levado para o Egito, Jacó, ele menciona no versículo 16 o anjo que o redimiu. E aí a gente precisa pedir a Deus discernimento espiritual para compreender do que Jacó está falando aqui no versículo 16, quando ele diz assim, o anjo que me redimiu de todo o mal. Perceba que a palavra que aparece aqui, redimiu, ela é justamente a palavra resgatador, né? Ela vem do verbo em hebraico goel, que é a mesma coisa que resgatador. Então, essa é a primeira menção da palavra resgatador. E o que Jacó está mencionando aqui, o que Deus quer que essa manhã nós aprendamos, é justamente Jacó está fazendo referência ao anjo que lutou com ele, ou o anjo que ele lutou ali naquele momento em que a Bíblia descreve que Jacó lutou, né? Antes dele encontrar o seu irmão Esaú, ele lutou com o anjo. E nós sabemos bem que o anjo que lutou com Jacó é justamente Miguel, é Jesus Cristo na sua forma esvaziada, né? Miguel, que é o mesmo Gael, que é o mesmo resgatador. Então, quando ele faz menção aqui, ele diz assim, o anjo que me redimiu. Essa é a primeira vez que a palavra vai aparecer no Antigo Testamento, né? A primeira menção. Então, aqui, Jesus, né? Na sua forma esvaziada, na forma de Miguel, de anjo, porque nós sabemos que ele assumiu essa forma de anjo ainda no céu, quando ele se esvaziou a primeira vez, justamente para poder se relacionar com os seres criados, que eram os anjos. Como Deus é um Deus pessoal, ele está sempre assumindo formas, né, que se aproximem cada vez mais do homem, e isso acontece aqui, Jacó, ele menciona isso, o anjo que me redimiu de todo o mal, ele pede uma bênção sobre os netos, e essa bênção, ela é proclamada, e ela é solicitada, que o próprio anjo que redimiu Jacó por ocasião daquela luta, né, onde ele lutou com Deus pela fé. Então, o tema do estudo de hoje, o resgatador, ele é um tema que nos deseja levar para esse estado de fé, a mesma fé que Jacó teve e que os outros patriarcas tiveram, e que essa fé, ela é produzida em nós somente por meio da palavra, né? E por meio do nosso remidor, que é justamente Cristo, ou Gael, ou qualquer um dos outros nomes que Jesus recebe na Bíblia, que são dezenas, né? Emanuel, príncipe da paz, pai da eternidade, enfim, são muitos. Então, Jacó, ele estava fazendo menção justamente àquele anjo com quem ele lutara a luta da fé, nós não podemos esquecer isso, né? Ou seja, o próprio Miguel, a quem ele reconhece e chama no versículo 16 do capítulo 48 de remidor, ou seja, resgatador ou goel em hebraico, né? Então, nós já estudamos anteriormente aqui no capítulo 3 de Ruth, as 3 responsabilidades do resgatador, alguns estudos passados, não foi o último, mas alguns estudos anteriores. Então, hoje nós vamos só listar as 3 principais responsabilidades do resgatador, né, conforme os textos lá de Levítico e Deuteronômio. Então, a primeira responsabilidade do resgatador, ou do remidor, era justamente resgatar o direito à propriedade, né, o direito à herança da terra que tinha sido expolida. No caso de Ruth aqui, nós sabemos, conhecemos bem a história, temos compreendido ao longo desses estudos, que Ruth, por ter casado com
um hebreu de nacionalidade, né? Mesmo ele tendo passado 10 anos em terras estranhas, ela adquiriu, então, por entrar na família hebreia, esse direito de ter a posse da terra. Mas, entre aspas, porque uma vez que o filho morreu, uma vez que o esposo dela morreu, e o sogro também, então elas perderam aquilo que eles tinham direito por herança das tribos. E agora, Ruth reconhece em Boaz um parente mais próximo, um resgatador, né? Então, o início aqui do capítulo, do versículo 11 de Ruth, é muito impressionante, na realidade, do versículo 11, é isso mesmo? Porque ele já começa falando assim, voltando para o livro de Ruth, no capítulo 3, no versículo 11, Boaz já tinha feito todas aquelas palavras que nós estudamos semana passada, reconhecido ela como bendita, chamado ela de filha, mas no versículo 11 ele volta a reconhecer ela como filha, né? Então, aqui, o tempo todo, no livro de Ruth, nós vemos um processo de poesia judaica. Apesar do livro de Ruth em si não ser escrito na forma de poesia, porque é um relato, é uma descrição, ainda assim nós vemos o fato de, o tempo todo, Deus está repetindo e ampliando a mesma coisa. Então, tanto no versículo 10 como no versículo 11, vai aparecer o termo minha filha, né? Boaz chamando Ruth de minha filha. E aí ele diz assim, não temas, farei contigo tudo o que queres. Então, aqui primeiro, Boaz, ele pede para que Ruth não temas, assim como Deus também tem nos prometido, né? Ser tu forte e corajoso, não temas, não te mandei eu ser forte e corajoso, é assim que está escrito no livro de Josué, e essa promessa, ela é uma promessa real para a nossa vida, até hoje, o Senhor está pedindo à sua igreja para não temer, para ser forte e corajosa, porque é Ele que nos mandou, né? Não te mandei eu ser forte e corajoso, a mesma coisa que Boaz está imperindo para Ruth, não temas. E aí, a frase seguinte do versículo 11, ele diz assim, farei contigo tudo o que quiseres. Quando Boaz faz essa promessa para Ruth, ela é uma promessa que está totalmente condicionada ao fato da fé de Ruth. E o que nós percebemos aqui, irmãos, é exatamente aquilo que está lá em Romanos, com relação à palavra, né? Com relação também, não só à palavra, mas com relação ao professar a palavra, ao crer. O que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9 e 10, se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração, ou seja, na tua mente, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo, porque com o coração, ou seja, com a mente, o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Então, quando Boaz diz assim, minha filha, não temas, farei contigo tudo o que queres, ele está, o paralelo que nós encontramos é justamente aqui em Romanos, né? Porque Ruth, ela confessou com a boca dela, né? Quando ela chega ali e identifica Boaz como um resgatador, na realidade, ela já estava confessando com a boca dela, a mesma coisa que Deus espera de nós, que Paulo requer também da sua igreja, da igreja de Cristo, em Romanos 10, nos versículos 9 e 10, né? Se confessares com a tua boca o Senhor Jesus e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, tu serás salvo. Essa era a condição. Essa é a condição requerida da igreja de Deus. Que nós confessemos com a nossa boca. Mas não somente isso. Que Paulo afirma que com o coração, ou seja, com a mente, o homem crê para a justiça. Então, o exercício que nós precisamos compreender essa manhã, que Deus requer de nós, é exatamente esse. Que a gente creia, né? E com o coração, que nós possamos crer para a justiça, na justiça de Cristo. E com a nossa própria boca, assim como Ruth, ela reconhece Boaz como seu resgatador, como seu Gael, né, como seu parente mais próximo, que essa manhã também a nossa confissão de fé, enquanto igreja do Senhor, seja de que nós reconhecemos, cremos, e não só isso, mas confessamos com a nossa boca que, de fato, Jesus Cristo se tornou o nosso parente mais próximo. Quando ele assumiu a forma humana, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, então nós recebemos na carne, na carne, a semelhança da carne do pecado, nós recebemos, então, um resgatador. Alguém que veio resgatar, que veio redimir e que veio restaurar no homem a imagem e semelhança de Cristo que havia sido perdida.
Essa é a esperança da glória. Não há outra esperança para nós, enquanto povo, enquanto igreja, a não ser essa esperança de que Cristo, ele foi perfeitamente aquilo que a lei esperava que ele fosse, que ele cumpriu perfeitamente tudo que a lei requeria do parente mais próximo, né? Ele se fez o nosso parente mais próximo. E na segunda porção do versículo 11 de Ruth, no capítulo 3, no versículo 11, primeiro ele a reconhece como filha, né? Depois ele pede que ela não temas, e aí ele diz que fará com ela tudo o que ela requer, e ele continua a falar, e ele diz assim, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Antes de fazer a leitura, eu estava falando sobre as 3 responsabilidades do parente mais próximo, ou do resgatador, né? Que consistia exatamente na primeira responsabilidade, no direito de resgatar a herança da terra, né? A segunda responsabilidade é de resgatar o corpo, né, da pessoa ou da alma que se vendeu à escravidão, tanto no contexto físico, a gente sabe que naquela época algumas pessoas se tornavam escravas por endividamento, mas no contexto espiritual, né? Todos nós nos tornamos escravos do pecado. E isso por causa de um único homem, assim como por um único homem entrou o pecado no mundo, assim também a graça por Jesus Cristo. Então, todos nós precisamos desse resgatador para resgatar o direito, não só à terra, porque, de fato, nós vamos receber essa terra, a Canaã restaurada, a Canaã espiritual, a Jerusalém espiritual que tem sido preparada para nós nos últimos 2000 anos que Jesus Cristo tem preparado, né? Então, nós só vamos receber essa terra nova após o milênio, né? Após os 7.000 anos de história da terra, mas, de fato, o corpo restaurado é em 2 etapas, né? A primeira etapa de restauração do nosso corpo, ela precisa acontecer agora, que é o processo da santificação, que Cristo deseja realizar na sua igreja. Então, essa etapa, nós não podemos pular, porque o que Deus precisa fazer com a nossa mente, Ele precisa fazer agora. Nós precisamos ter a mente de Cristo. E isso não é quando Jesus voltar, porque, na realidade, o que nós vamos receber quando Jesus voltar é um corpo físico incorruptível, imortal. Hoje nós temos um corpo mortal, né? Nós temos... nós adoecemos, envelhecemos, nós podemos perder membros, perder audição, visão, enfim. Mas quando Jesus vier na glória, então a última etapa da salvação, que é a glorificação, será concretizada. Mas a etapa que se antecede à glorificação é justamente a santificação da igreja. E a santificação da igreja, ela é a renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente é receber a mente de Cristo. Então, por isso que a irmã falava no início dos pedidos de orações, que nós estamos atrasados, e de fato nós estamos atrasados, porque o tempo é curto, né? E Paulo nos adverte tantas vezes, e toda a escritura, ele diz assim, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, a nossa preocupação é que, de fato, essa mente renovada, a renovação da nossa mente deste século mal, ela seja concluída. E isso é um dos papéis do resgatador, é um dos papéis de Gael. Gael, Jesus Cristo, nosso parente mais próximo, quando ele assumiu a forma humana, ele adquiriu o direito de dar a nós uma nova mente, um novo coração. É por isso que uma das orações mais conhecidas do meio cristão, de Salmos 51, que é o Salmo de arrependimento e súplica de Davi, Davi faz aquela oração que a maioria de nós conhecemos, né? Cria, né, do verbo bará, criar, ou seja, algo que vem somente da mente divina, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Então, esse é um direito que foi adquirido por Gael, pelo nosso resgatador. E esse é um direito inalienável, é um direito que não se discute, é um direito que está sobre toda a humanidade, né? Mas nem todos vão se apossar, nem todos vão se apoderar deste direito. E é exatamente por isso que muitos não herdarão esses direitos. É exatamente por isso que muitos não herdarão a terra. É exatamente por isso que muitos não terão um corpo transformado pelo último processo da salvação, que é a glorificação. Mas hoje nós estamos exatamente no processo de santificação, né? E tudo
precisa ser realmente transformado, porque nada que nós temos e nada que nós temos alcançado até agora ainda não é aquilo que Deus espera de nós, que é a estatura de varão perfeito, de homens e mulheres perfeitos em Cristo Jesus, né? Essa é a mensagem da justiça pela fé. Então, primeiro, resgatar a terra, a propriedade, o direito à herança. Segundo, resgatar o corpo, a posse da alma. E por último e terceiro, resgatar a descendência, ou seja, os filhos, né? Dar um herdeiro primogenitor para o falecido. Aqui se aplica especialmente ao caso de Ruth, que fora casada há 10 anos com um israelita, mas que teve o seu ventre fechado, não teve filhos. Então, agora, no parente mais próximo, no resgatador, que no caso ela identifica como Boaz, ela teria as terras resgatadas, ela teria o corpo resgatado, uma vez que ela era um tipo de escrava, por todos os motivos que nós temos aprendido e conhecido ao longo do estudo do livro de Ruth, né? Porque ela era estrangeira, era moabita, porque ela era pobre, porque ela era mulher, porque ela era viúva, todos esses recursos. Mas aí, no livro de Salmos, no capítulo 74, se vocês puderem abrir aí no livro de Salmos, no capítulo 74, para nós vermos mais uma menção dessa palavra resgatador, é muito importante. Tem diversas vezes a palavra resgatador é mencionada nas escrituras. Nós não vamos abrir todas, mas só algumas, né? A gente viu a primeira menção no livro de Gênesis, e nós vamos ver agora no livro de Salmos, no capítulo 74. Salmos, capítulo 74, o versículo é o versículo 2. Está escrito assim: lembra da tua congregação, a qual compraste na antiguidade, da vara da tua herança, que tu redimiste, este monte Sião, onde tu habitaste. Então, aqui nesse Salmo de Asaf, no capítulo 74, ele está fazendo uma súplica, um pedido, né, a Deus, e ele pede para que Deus lembre-se da congregação a qual ele compraste. Tá vendo só? Então, o salmista, ele ressalta aqui o papel de Gael, né? Do resgatador. Ou seja, nós fomos comprados com preço, e o preço da compra da igreja foi o preço de vida, foi o preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Então, não foi qualquer preço. Nós não fomos comprados por dinheiro ou por alguma coisa que perece, mas nós fomos comprados com a maior dádiva do céu. Nós fomos comprados com o Filho de Deus, que desceu do céu, que deixou a adoração para vir pagar o preço, e o preço de cruz, o preço de sangue. É por isso que Asaf aqui, ele pede para que Deus lembre, ele diz assim, lembra da tua congregação, a qual a compraste na antiguidade. Nós sabemos que nós fomos, a decisão de que nós fôssemos resgatados por Gael, ela foi uma decisão tomada antes da fundação do mundo, por Deus ser onisciente, por a divindade, as três pessoas eternas da divindade serem oniscientes e sabiam exatamente que o homem se corromperia, que Adão cairia e que passaria, então, a consequência dessa queda, que é a morte, para todos os outros homens, essa decisão ela já tinha sido tomada ainda dentro da eternidade. É por isso que Asaf diz, lembra da tua congregação, a qual compraste na antiguidade, e da vara da tua herança, ou seja, da tua palavra, que tu redimiste. Então, nós fomos redimidos, e Asaf deixa muito claro isso no Salmo 74, no versículo 2, que nós fomos comprados com preço de sangue, redimidos, este monte de Sião que tu habitaste. Então, para Deus, a igreja dele é o maior objeto na terra pelo qual ele tem apreço, né? É, de fato, a igreja de Deus na terra, e aqui eu não estou falando de concreto, eu não estou falando de muros, eu não estou falando nem mesmo de uma organização hierárquica, porque não é disso que Deus se refere quando ele fala de igreja, ele diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está. Então, no culto familiar, quando nós nos reunimos com um filho, com 2 filhos, ou com nossos cônjuges, ali nós estamos, sim,
cumprindo o papel de igreja de Deus, né? Porque a igreja de Deus é onde tem 2 ou 3 reunidos. Então, de fato, a única coisa pela qual o Senhor Deus ele tem apreço, né? É justamente a igreja dele, a menina dos olhos dele, né? A igreja de Deus, as pessoas que estão ligadas na promessa de Gael, na promessa da redenção, para Deus elas são comparadas como um dos órgãos mais sensíveis e mais importantes, que é justamente as nossas córneas, né? A menina dos olhos de Deus são as córneas, e para que algo mais sensível do que a visão, do que a córnea, né? Do que o nosso globo ocular. Então, esse é o aspecto que Deus nos compara. Mas é interessante notar, em Ruth, aqui no capítulo 3, no versículo 11, a gente já falou isso, que o termo filha, ele aparece 2 vezes, né? E que no versículo 11, quando ele diz assim, no final do versículo 11 de Ruth, nós vamos voltar para o livro de Ruth, no capítulo 3, no versículo 11, então ele reconheceu ela por 2 vezes como filha, ele também pede que ela não temas, né? E ele promete aqui que fará com ela tudo o que ela queres, conforme a gente viu lá em Coríntios capítulo 10, não é isso? Romanos capítulo 10. Agora nós vamos ver aqui no final do versículo 11 algo muito interessante, que até então eu nunca tinha compreendido dessa maneira, eu não sei se vocês já tinham compreendido. Ele diz assim, ó, pois toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. A maioria de nós conhecemos o Provérbios 31, que é o Provérbios que nós vamos abrir agora, e vamos meditar um pouquinho no que Salomão fala a respeito de Provérbios 31, né? Provavelmente todos nós conhecemos esse versículo de Provérbios 31, que é exatamente o versículo 10, mas nós não vamos ficar só no versículo 10. O título de Provérbios 31, a partir do versículo 10, ele fala exatamente da mulher virtuosa, né? E todo mundo conhece, eu acredito que a maioria de nós conhecemos esse versículo, que diz assim, quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, porque o seu preço, ou o seu valor, muito excede ou é muito acima de rubis. E eu nunca tinha feito como é que eu posso dizer? Esse paralelo com a igreja de Deus. Nós sabemos que mulher em profecia simboliza a igreja, aponta para a igreja, né? Mas assim, pelo menos para mim, isso ainda não tinha sido tão nítido que Salomão, em Provérbios 31, ele estava falando da igreja gloriosa de Cristo, né? E é exatamente essa lição espiritual que nós vamos estar extraindo aqui do final do versículo 11 do capítulo 3 de Ruth, quando ele diz assim, pois toda a cidade do meu povo, perceba que aqui Boaz, ele deixa claro que toda a cidade do povo sabe que tu és mulher virtuosa. Então, a primeira lição que nós precisamos extrair aqui do versículo 11 é que a igreja de Deus, quando ela se veste adornada como a noiva, ela realmente é reconhecida por toda a cidade do povo. Ou seja, nós sabemos que Paulo declara que nós somos espetáculos para os mundos, ou seja, todos os outros mundos criados por Deus, eles têm assistido à história da redenção, a história desse mundo, tem sido um espetáculo para eles. Eles têm esperado, então, que finalmente uma igreja se levante e seja a igreja a qual Deus espera e a qual Deus vem buscar, né, para levar para o céu. E é exatamente isso que ele fala aqui, que toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa, mas também toda a humanidade. Nós somos o espetáculo para os mundos, no plural, para os anjos e também para este mundo, né? Como muitos de nós às vezes repetimos, nós temos sido a única Bíblia que muitos lerão, o único Cristo, né, que muitos conhecerão. Daí, em Provérbios, no capítulo 31, nós vamos ver exatamente aqui. Antes de ler Provérbios capítulo 31, no livro Grande Conflito, na página 381.1, se vocês quiserem anotar ou quiserem depois fazer a leitura, Grande Conflito 381.1. Está escrito assim, é bem curtinho o parágrafo, diz assim, em Apocalipse 17, Babilônia é representada por uma mulher, que é a figura que a Bíblia usa como símbolo de igreja, sendo uma mulher
Aí ele continua, sendo uma mulher virtuosa, a igreja pura. Então, essa manhã, a lição que Deus quer nos ensinar, através do livro de Ruth, do capítulo 3, do final do versículo 11, é que a mulher virtuosa, mencionada por Boaz, né, um tipo de Cristo, ele está falando, então, da igreja virtuosa, né? É a figura da igreja virtuosa. E a mesma coisa que Salomão vai falar aqui em Provérbios 31, no capítulo 31, a partir do versículo 10. E ele diz assim, está escrito, quem consegue encontrar uma igreja virtuosa? Nós vamos trocar o nome mulher por uma igreja. Então, essa manhã, Jesus Cristo ele está fazendo uma pergunta. Quem consegue encontrar uma igreja virtuosa? Porque o seu preço é muito acima dos rubis. Por quê, queridos, que Jesus está afirmando isso para nós? Porque o preço da igreja dele é o preço de sangue, é o preço do Filho de Deus, é o preço de Calvário, é o preço de morte, morte que eu não paguei, morte que nenhum de nós pagamos, mas que Cristo pagou por nós. É por isso que Jesus, essa manhã, ele está perguntando quem consegue encontrar uma igreja virtuosa, porque o seu preço é muito acima dos rubis. Mas ele continua no versículo 11, ele diz assim, o coração do seu marido confia seguramente nela. Será que a mente de Cristo, o coração de Cristo, pode confiar seguramente em sua igreja? Será que nós estamos prontos para assumir esta igreja virtuosa descrita em Provérbios capítulo 31? Ele diz que o coração do seu marido, ou seja, o coração de Cristo, a mente de Cristo, confia seguramente em sua igreja, de maneira que ela não terá necessidade de despojo. Ou seja, ela não será devolvida, ela não será entregue, ela não será abandonada. No versículo 12, ele diz assim, ela o fará bem e não mal, todos os dias de sua vida. Essa deve ser a vida da igreja que aguarda Cristo, fazer o bem e não ao mal, conforme está escrito na palavra de Deus, que diz assim, paga o mal com o bem. Essa deve ser a atitude da igreja de Deus. Que Deus nos ajude a nos enquadrar nessas qualificações da mulher que tem esperado Cristo, da igreja que tem se vestido adornada e esperado Cristo. Ela paga o mal com o bem. No versículo 13, ele diz assim, ela busca lã e linho. Essa mulher, essa igreja virtuosa, ela trabalha de boa vontade com as suas mãos. É tantas lições espirituais que nós podemos extrair essa manhã de Provérbios 31, essa igreja, irmãos, ela está buscando lã e linho, e essa lã e linho para confeccionar um vestido finíssimo, ela não é algo de origem humana, mas é algo de origem divina. É justamente o conselho lá de Apocalipse 3 para Laodiceia, aconselho que de mim compre ouro e vestes finas. Perceba a mesma relação aqui de Provérbios 31, versículo 13, ela busca lã e linho. Onde é que tem linho, queridos? Linho é um tecido fino, é um tecido que era usado para confecção de vestes reais. Nós somos sacerdócio real, nação santa. E uma nação santa, um sacerdócio real, ele precisa de vestes de linho, vestes finas, de justiça. Esta veste nós não temos, mas Cristo, ele está nos oferecendo para comprar diretamente dele. E aqui ele diz que ela busca lã e linho. E essa manhã, e essa madrugada, nós estamos justamente buscando esse linho, essa lã finíssima, e nós trabalhamos de boa vontade com as nossas mãos. Aqui, queridos, entra o esforço humano. Perceba que Jesus diz que ela trabalha de boa vontade com as suas mãos. Então, todo o evangelho eterno, toda a escritura, toda a palavra de Deus, ela é a união dos dois poderes, do poder divino com o esforço humano. Aqui, em Provérbios 31, nós vemos uma mulher que ela busca lã e linho, porque ela não tem, ela compra de Cristo, mas ela trabalha de boa vontade com as suas próprias mãos. O versículo 14 diz que ela é como os navios mercantes. Ela é como os navios mercantes, ela traz de longe a sua comida. De onde é que a nossa comida vem? A nossa comida, a comida que nos alimenta espiritualmente, ela vem do céu. Ela é como um maná que desce, que cai do céu. Ela está contida na palavra de Deus, não está escrito. Então, é daí que vem o nosso alimento espiritual. O versículo 15 diz assim, de Provérbios 31,
ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Queridos, a igreja que está se preparando para finalmente subir com Cristo aos céus, ela é uma igreja que trabalha, ela é uma igreja que ainda à noite, ela dá mantimento à sua casa, ou seja, a seus filhos, ao seu lar, ela alimenta espiritualmente os membros da sua família e ela dá uma porção às suas servas. Essa igreja, ela não só alimenta espiritualmente o seu lar, mas é uma igreja que está sempre pronta a dividir. E aqui nós podemos entender que tanto é fisicamente isso, é uma igreja que divide o pão físico, é uma igreja que atende à necessidade dos mais vulneráveis, mas é também uma igreja que está pronta a dividir a palavra. É uma igreja que, de fato, tem brilhado nas trevas e na escuridão desse mundo. Ela trabalha, ainda quando é noite, e ela dá mantimento à sua casa, mas não só à sua casa, mas ela dá uma porção às suas servas, né? Então, a gente vê aqui que servas é alguém que está muito próximo. Então, a igreja gloriosa de Deus, ela é uma igreja que ela tem sempre alimento sólido, que tem sempre uma comida que farta, uma bebida que farta, aquela que Isaías declara no capítulo 55, todos aqueles que têm de sede, fome de justiça, vinde a mim, comprai sem preço e sem custo. Então, a igreja de Deus, ela ainda divide a porção daquilo que ela tem experimentado do evangelho eterno, da palavra de Deus, com as suas servas, né? O versículo 16 diz assim, ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Que campo é esse que a igreja de Cristo tem comprado? É o campo das escrituras sagradas. É o campo do estar escrito. E com que dinheiro ela compra, se ela é pobre? Ela compra com o próprio dinheiro que Cristo disponibiliza para a sua igreja, que é o dinheiro da fé. A fé, ela é comparada a uma espécie de dinheiro. Aquela fé que foi depositada em nós em Gênesis 3,16, né? Que Deus colocou inimizade em nós contra o maligno, ela é um depósito da fé. É algo que Deus concedeu à sua igreja, para que sua igreja possa investir nesse depósito. Lembra da parábola dos talentos? O que nós temos feito com os talentos que Deus tem nos dado? Se Deus tem nos dado um único talento, será que nós temos enterrado esse único talento com medo de perdê-lo? Ou será que nós temos investido? Porque é uma espécie de investimento que Deus fez em nós, quando Ele colocou a fé originária em cada um de nós. Ele espera que nós façamos uso dessa fé, que nós sacamos essa fé como se saca um dinheiro físico no banco, e que nós possamos investir essa fé na nossa vida espiritual, e naqueles que nos estão próximos de nós. Então, aqui diz que ela considera um campo, ou seja, ela adquire um campo, e ela compra, exatamente, Gênesis 3,15, desculpa, obrigada, irmão. E ela compra, e ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Mais uma vez, nós vemos aqui no versículo 16 de Provérbios 31, o esforço humano aliado ao poder divino. Em todo tempo, a verdadeira mensagem de Deus, o verdadeiro evangelho eterno, ele está aliado poder divino mais esforço humano, porque Deus não faz nada sem que o homem participe com Cristo. O homem não é um ser, a igreja de Cristo, ela não é passiva no processo da salvação, ela é ativa, ela trabalha, né? Por 2 vezes é mencionado aqui o fato da igreja trabalhar com suas mãos. No versículo 17 de Provérbios 31, diz assim, ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Como a igreja de Deus está sendo cingida de força e fortalecendo os seus braços? Pela palavra de Deus. A igreja que se antecede à alva, está escrito que a igreja de Deus, ela se antecede à alva, ou seja, ao alvorecer. Antes que o dia amanheça, existe uma igreja de joelhos, existe uma igreja orando, intercedendo, existe uma igreja
que está gemendo e chorando por todas as abominações que se cometem no meio do povo de Deus. Essa igreja, ela tem cingido os lombos de força e ela tem fortalecido os braços na porção e na herança do Senhor, que é a palavra do Senhor. O versículo 18 diz que ela percebe que sua mercadoria é boa e sua vela não se apaga de noite. Perceba que o que Salomão está falando aqui no versículo 18, a primeira coisa que vem na minha mente é justamente a parábola das 10 virgens, né? Porque na parábola das 10 virgens, nós tínhamos, ambas as virgens, elas tinham a lâmpada, né? Mas elas não tinham azeite. Em determinado momento da história da espera delas pelo noivo, a lâmpada delas se apagou, porque acabou o azeite. Mas no versículo 18, de Provérbios 31, Salomão, ele declara que ela percebe que sua mercadoria é boa. Por que que a mercadoria da igreja, da mulher virtuosa, é boa? Porque ela não é uma mercadoria própria, ela foi uma mercadoria comprada pelo preço de sangue de Gael, do resgatador. Ela foi uma mercadoria adquirida pela oferta feita em Apocalipse 3, quando ele fala, aconselho que de mim compre ouros. Então, ela é rica agora, mas ela é rica verdadeiramente. Ela não é rica de orgulho, ela não é rica de obras da carne, mas ela é rica do Espírito. Por isso que ela percebe, no versículo 18 de Provérbios 31, a igreja, ela percebe que sua mercadoria é boa, e a sua vela não se apaga de noite. Então, a verdadeira igreja de Deus, ela é como uma tocha, ela é como uma chama, uma vela acesa no meio da escuridão e das trevas desse mundo. Em nenhum momento ela se apaga, porque ela está ligada em Jesus Cristo, no resgatador, no Gael. No versículo 19, ele diz assim, ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. Eu queria ver se alguém tem outra versão, para nós compreendermos melhor o versículo 19 do capítulo 31, que não seja King James. Quem mais rápido puder aí compartilhar o versículo 31, capítulo 31 de Provérbios, versículo 19. Irmão de Jair, você tem uma versão diferente dessa? Quem está com a Bíblia aberta e poderia fazer a leitura aí. Sim, eu tenho. Pronto. Você pode ler, irmão, por favor? Pois não. A minha versão é a Almeida Revista Corrigida Fiel, que diz assim: estende as suas mãos ao fuso e as e as palmas das suas mãos pegam na roca. Eu ainda não era essa versão. Se tiver outra versão diferente dessa e alguém quiser compartilhar, de qualquer maneira, a irmã Luciene pode fazer a leitura do versículo 19. Com a agulha e a linha, ela faz roupas e ajuda os pobres e necessitados. Amém, era exatamente essa a versão que eu esperava. Então, a igreja de Deus, a igreja que está se preparando para encontrar com Jesus, ela é uma igreja benevolente, ela é uma igreja beneficente, ela é uma igreja que serve, não para que o mundo saiba que ela serve, não para que o mundo veja, para que ela se orgulhe do seu serviço, mas ela é uma igreja, irmãos, que ela trabalha, ela não para de trabalhar pelo próximo, ela serve ao próximo, ela estende a sua mão àqueles que estão necessitando, né? Ela veste também aquele que está necessitado. Irmã Renata? Vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir? Sim, sim. Eu tenho aqui aberta também, além da Bíblia Almeida, tem a mensagem. Ela tem uma linguagem bem atualizada. Às vezes o irmão Fernando Lucas usa essa Bíblia e foi uma que eu consegui comprar quando cheguei aqui. Aqui as palavras estão assim, ó. Ela se levanta antes do amanhecer, prepara o café da manhã para a família e organiza seu dia. Examina um campo e o compra e depois, com o dinheiro que poupou, planta uma horta. A primeira coisa que faz de manhã é vestir-se para o trabalho. Ela arregaça as mangas, ansiosa por começar. Compreende o valor de seu trabalho e não tem pressa de dar o dia por encerrado.
Ela é habilidosa nos serviços do lar e da família, proativa nas tarefas da casa. Ela não demora para acudir os que estão com necessidade, estende a mão para socorrer o pobre. É bem diferente, né? Mas Sim, é uma linguagem bem atual, né? E que, assim, aparentemente se aplica mais a realmente ao lidar de uma mulher em física. casa. Mas Mas dá para ver espiritualmente também. Parar pra... sim, sim, muito obrigada, irmã. Então, é muito interessante, né? Você vê que a igreja que vai estar preparada, a igreja que está se vestindo, adornada como uma noiva, ela é uma igreja solidária, ela é uma igreja que abençoa o próximo, né? Não para que ela mesma se orgulhe disso, mas para que o nome de Deus seja reconhecido na terra, para que, de fato, o povo de Deus, como uma tocha, brilhe na terra, né? O versículo 19, que foi o que a gente acabou de ler, o versículo 20, diz assim: ela estende sua mão aos pobres. Sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados, né? Nós já comentamos sobre isso. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Gente, isso aqui é maravilhoso. É a mesma coisa que lembra lá da história de Raabe, do cordão de escarlata. Então, essa palavra aqui, ela simboliza exatamente as vestes nupciais, as verdadeiras vestes que nos qualificarão como igreja para adentrar as bodas do Cordeiro. Não só para adentrar as bodas do Cordeiro, mas para participar e também para subir aos céus. As vestes de justiça, as vestes do sangue de Cristo. Porque o mundo precisa ver na igreja de Deus o próprio Jesus Cristo. O mundo precisa reconhecer. Por isso que ele diz aqui que ela não tem medo da neve, fazendo um tipo de referência às coisas, né? Como é que eu posso dizer? Do clima. Nós vamos ver agora muitas situações com relação à mudança de clima, né? Muitos fenômenos naturais acontecendo na natureza, e tudo isso já estava predito, né, nos evangelhos, acerca dos sinais da volta de Jesus, mas aqui, essa mulher virtuosa, ela não tem medo de nenhuma dessas mudanças climáticas, de nenhum desses sinais. Por quê? Porque toda a sua casa, ou seja, o seu interior, está vestido de escarlata, ou seja, está vestido e revestido pelo preço que Gael pagou, o preço de cruz, o preço de sangue. Aleluia! Assim precisamos ser nós, estar vestidos com as vestes de pureza, de santidade, né? E no versículo 22 diz assim: ela faz para si cobertas de tapeçaria, e sua roupa é de seda e de púrpura. Novamente fazendo menção às vestes reais, né? Mas também às vestes do sangue de Cristo, porque esse é o preço que Gael nos resgatou. O versículo 23 diz que o seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciões da terra. Então, o marido da igreja é justamente Cristo, é justamente o Senhor, e essa igreja ela precisa ser respeitada e reconhecida como a futura esposa de Cristo, né? Nós já falamos também nos estudos anteriores que no Grande Conflito, Ellen White faz menção de que a noiva é a Nova Jerusalém, mas no mesmo livro Grande Conflito, ela aplica que a noiva é também aquelas que aguardam o retorno de Jesus. Afinal de contas, não existe Nova Jerusalém sem pessoas, porque é só uma cidade, mas a cidade ela será habitada, até porque a promessa de Gael, do resgatador, é justamente que nós voltemos a habitar num lugar santo, numa cidade santa, e numa terra que será toda restaurada. Então, tanto a noiva se aplica à Nova Jerusalém, cidade que está sendo preparada, como as mulheres, as pessoas e homens e crianças que comporão a nova cidade santa, certo? Então, aqui no versículo 24 de Provérbios 31, diz assim: ela faz linho fino e o vende. Ou seja, nós precisamos vender a mensagem de justiça pela fé. Não com dinheiro, mas no sentido de oferecer gratuitamente às pessoas, né? Porque de graça recebeste, de graça dai. Essa mensagem, ela precisa ser, ela precisa ir ao mundo todo. Essa é a mensagem dos 3 anjos. Essa é a mensagem que vai preparar a terra para o retorno de Jesus, né? É justamente a mensagem de arrependimento, de confissão, é a mensagem que recebe o poder de Deus, é a mensagem que se purifica, que se limpa com o sangue de Jesus Cristo. Então, ela faz esse linho fino e o vende, e entrega cinto aos mercadores. Gente, tem muitas lições espirituais que nós não vamos poder
explorar pelo tempo, mas que Deus possa usar cada um de vocês para estudar Provérbios capítulo 31, do versículo 10 ao versículo 31, porque são muitas as lições espirituais que Deus quer nos ensinar através desse livro. Diz que a força e a honra são sua vestimenta, e que ela se regozijará no tempo vindouro. Então, nós precisamos estar vestidos de força e honra, né? E essa força e essa honra, ela vem exatamente das promessas contidas na palavra de Deus. O versículo 26 diz que essa igreja, essa mulher, ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua linguagem é a lei da bondade. Queridos, uma igreja que está se preparando para ser arrebatada, para ser ascendida ao céu com Jesus Cristo, não um arrebatamento secreto, que nós não cremos nisso, mas um arrebatamento visível, que todo olho verá. É uma igreja que, quando ela abre a boca, ela só fala a lei da bondade, porque a mente de Cristo foi dada para ela, e ela não fala besteira, e ela não fala nada que não vem da palavra de Deus, que não vem do está escrito. Todos os seus conselhos, todas as suas admoestações, está pautada no está escrito. O versículo 27 diz que ela olha bem para os caminhos da sua casa, e ela não come o pão da preguiça. É uma igreja que trabalha. Novamente, aqui Salomão, ele enfatiza o esforço humano. A igreja que está esperando Jesus é uma igreja que trabalha, não é uma igreja preguiçosa, não é uma igreja que fica satisfeita porque está salva, é uma igreja que vai aos valados, que vai aos caminhos, é uma igreja que quer salvar o maior número de pessoas, porque ela reconhece o sacrifício, o preço pago por Gael. Diz que os seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, porque até os filhos, todos aqueles que estão ao redor dessa mulher, dessa igreja, eles reconhecem também o seu marido e a louvam por isso. Diz assim no versículo 29, muitas filhas procederão virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas, né? São muitas lições espirituais extraídas aqui de Provérbios 31. Deus já teve muitas filhas ao longo de toda a história da redenção, ao longo desses 6.000 anos da história de pecado que se procede na terra, né, que se prolongam na terra, mas nenhuma delas será comparada a esta última mulher, a esta última igreja que estará pronta e preparada, né? Ellen White diz que todos os outros patriarcas, eles gostariam de estar vivendo nesse tempo em que nós estamos vivendo. Olha que coisa incrível. Todos os outros no céu, provavelmente cada um de nós temos algum personagem da Bíblia, né? Não é personagem, sabemos que são nossos irmãos reais que viveram mesmo. A maioria de nós temos alguém a quem nós queremos conhecer. Eu digo para vocês que depois de Jesus, eu quero conhecer essas mulheres da fé, né? Raabe, Ruth e Esté, todas essas mulheres que foram mulheres virtuosas, né? Mas Ellen White diz que eles desejarão nos conhecer. Eles vão querer conhecer os últimos, né? Aquelas pessoas que foram ressuscitadas no céu, que subiram com Jesus Cristo por ocasião da primeira ressurreição de Jesus, né? Da ressurreição de Jesus Cristo, diz que um grupo de salvos subiu. Essas pessoas, elas estão expectando, elas desejam nos conhecer, que os mundos desejarão conhecer aqueles que farão parte da última igreja remanescente, que exaltará o nome de Deus na terra. Olha que coisa incrível. Então, diz que muitas filhas procederam virtuosamente no passado da igreja, mas tu sobressaíste de todas elas, né? Porque os últimos, lembra quando Jesus falou para os discípulos que os últimos seriam os primeiros? Era disso que Jesus estava falando, que o último grupo de vivos na história da terra, a última igreja de Deus viva, que reivindicaria o caráter de Deus, ela será aquela que será a primeira no céu, um grupo separado. O versículo 30 diz que o favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma igreja que teme ao Senhor será louvada. Aleluia, porque Deus não quer um povo de aparência. Aqui Salomão está falando que a beleza ela é vã, a aparência ela não serve para nada, os números eles não servem para nada, mas ele quer uma igreja que teme ao Senhor, essa será louvada. Ela dá-lhe do fruto das suas mãos e deixa as suas próprias obras louvarem nos portões. Eu vou ler novamente o versículo 31, porque é tremendo. Dai-lhe do fruto das suas mãos, ou seja, é uma igreja
frutífera. É uma igreja que dá frutos, mas não são frutos de quantidade, são frutos de qualidade, porque são os frutos de justiça. São os frutos que o próprio Gael produziu em sua vida perfeita, em seu ministério perfeito. E a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor vem buscar, é uma igreja que deixa suas próprias obras, ela deixa suas próprias obras louvarem nos portões, ou seja, o mundo todo precisa ver nessa igreja as obras de Cristo, a justiça de Cristo manifestada em nós. Nós poderíamos citar aqui o que o profeta Oséias fala no capítulo 2, no versículo 19, se vocês puderem abrir aí, o que o profeta Oséias exorta. Eu abri aqui rapidinho, se alguém encontrar primeiro, pode até fazer a leitura. Não estou encontrando, irmãos. Profeta Oséias, capítulo 2, versículo 19. Eu encontrei. Posso ler? Não, pode fazer a leitura, por favor. E eu te desposarei para sempre. Sim, eu te desposarei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Amém. Amém? Aleluia, essa é a promessa de Deus essa manhã. Ele desposará a sua igreja, ou seja, ele finalmente se unirá à sua igreja, união de carne, né? Porque a serva de Deus, ela compara a união de Cristo com sua igreja a uma união de marido e mulher, né? Tornar-se uma só carne. O desejo de Cristo essa manhã é que nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto mulheres que estão aguardando, homens e mulheres, pessoas, igreja de Deus, que nós possamos ser desposadas. Irmã, leia novamente aí o que está a promessa para nós em Oséias 2,19. E eu te desposarei para sempre. Sim, eu te desposarei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E no verso 20 diz: E eu te despojarei também em fidelidade, e tu conhecerás ao Senhor. Amém. Aleluia, louvado seja Deus, queridos, que promessa maravilhosa. Nós temos um Cristo que desposará a sua igreja, e a desposará em justiça, em juízo, e em benignidade, e em misericórdia, e em fidelidade, e nós conheceremos ao Senhor. Irmãos, essa é o núcleo da mensagem de justiça pela fé. Ele diz assim, façam paz comigo, né, que se apoderem da minha força e façam paz comigo. Esse é o apelo de Jesus Cristo essa manhã, que nós possamos nos apoderar da força dele, fazer paz com ele, para que tudo isso e muito mais se cumpra na nossa vida. Em Jeremias, no capítulo 3, no versículo 14, ainda falando sobre este tema, Jeremias, capítulo 3, versículo 14. Deixa eu abrir aqui. Jeremias, capítulo 3, verso 14. Está escrito assim: Voltai, ó filhos apóstatas, diz o Senhor, pois eu estou cansado convosco, e vos tomarei em uma cidade, e 2 em uma família, e vos trarei para Sião. É isso mesmo? Jeremias 3, 14. É um apelo que Jesus Cristo nos faz essa manhã. Se nós temos andado desgarrados, se nós temos estado longe do propósito de Deus como igreja, ele faz um apelo: voltai, ó filhos apóstatas, diz o Senhor, pois eu estou cansado convosco. E vos tomarei em uma cidade, e 2 de uma família, e vos trarei para Sião. Deus está cansado da apostasia da igreja, mas da nossa apostasia individual, né? De nós termos rejeitado a mensagem dele, seja qual for a mensagem de purificação, seja qual for a área que nós precisamos purificar na nossa vida, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso paladar. Deus espera que a sua igreja, ela possa ser santificada, ela possa ser limpa e finalmente adornada como noiva. Mas em 2 Coríntios, capítulo 11, no Novo Testamento, olha só o que Paulo vai nos ensinar essa manhã. 2 Coríntios,
capítulo 11, o versículo é o versículo 2. Se vocês puderem abrir aí na Bíblia de vocês para acompanhar o texto. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, está escrito assim: porque eu tenho ciúme sobre vós, com ciúme divino, porque vos desposei com um marido, para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Realmente, a união de Cristo conosco, a união de Cristo com sua igreja, ela é comparada a um casamento, a união de uma só carne, de um só propósito. Por isso que ele diz assim, porque eu tenho ciúme sobre vós, com ciúme divino, porque vos desposei com um marido, para vos apresentar como uma igreja, como uma virgem pura a Cristo. Deus, o nosso Deus, é um Deus ciumento, que ele não nos divide com nada, nem com ninguém. Deus, ele deseja que nós nos apresentemos como virgens e virgens puras a Cristo. Virgem que foi lavada com o sangue do Cordeiro. Virgem que foi vestida com as vestes de justiça, com linho finíssimo. Virgem que comprou o ouro, que comprou o colírio do discernimento espiritual. Tudo isso é requerido de nós. E voltando aqui para o livro de Ruth, no capítulo 3, nos versículos seguintes, então nós já podemos extrair todas as lições espirituais do versículo 11, né, dessa igreja virtuosa. E no discurso ainda de Boaz para Ruth, ele diz assim, no versículo 12, e eis que é verdade, que eu sou de ti o parente mais próximo, ou seja, Gael, embora haja um parente ainda mais próximo do que eu. Versículo 13, espera esta noite, e será que pela manhã, se ele cumprir diante de ti a parte de um parente, bem que faça a parte do parente, mas se não fizer a parte de um parente para contigo, então eu farei a parte de um parente para contigo. Como vive o Senhor, deita-te até o amanhecer. E ela se deitou aos seus pés até amanhã. E ela se levantou antes que pudessem conhecer um ao outro. E ele disse, que não se saiba que uma mulher entrou na eira. Disse também Boaz, né? Disse também ele, traz o véu que tem sobre ti e segura. E quando ela o segurou, ele mediu 6 medidas de cevada e lhe pôs em cima. E ela foi para a cidade. E quando ela veio para sua sogra, ela disse, quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo o que lhe havia feito por ela. E ela disse, estas 6 medidas de cevada ele me deu, pois me disse, não vás vazia até a tua sogra. Então ela disse, assenta-te e aquieta-te, minha filha, até que saibais como a questão ressairá, pois o homem não terá repouso, até que tenha terminado com isto hoje. São inúmeras as lições espirituais por trás de cada versículo e por trás de cada palavra. A igreja que está esperando Jesus Cristo, a mulher, ela permanece deitada aos pés de Boaz. Nós temos explorado esse assunto em outros estudos anteriores. É uma igreja que permanece com a boca no pó, deitada aos pés de Cristo, até pela manhã. E ela levanta-se antes que pudesse conhecer um ao outro. Querido, aqui entra uma lição importantíssima. É a lição que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 60, no versículo 1. A promessa que tem lá em Isaías, no capítulo 60, a maioria de nós conhecemos essa citação bíblica, mas nós vamos novamente tomar a leitura no capítulo 60, no versículo 1. A promessa está escrita assim, levanta-te, brilhe, porque a tua luz é chegada e a glória do Senhor amanhece sobre ti. Essa é a promessa de Jesus Cristo. E essa é a atitude de Ruth. Ela se levanta antes que o dia amanheça para voltar para a sua sogra Noemi, que tipificava a vontade de Deus. Então, ela não conheceu, no sentido de que ela não coabitou com Boaz, né? Não houve aqui qualquer manifestação de impureza entre a igreja, entre Ruth e Boaz. Ela passou a noite nos pés de Boaz. Ela passou a noite na presença de Boaz,
mas eles não se conheceram como homem e mulher, certo? Não houve ali nada de impureza. Isso aponta para a igreja de Deus, que ela deve estar completamente pura. Não deve haver nenhum tipo de impureza, seja de qual natureza for, na vida da igreja que está aguardando a Cristo. Então, no versículo 2 aqui, do capítulo 60, diz assim: porquanto eis que a escuridão cobrirá a terra, e a densa escuridão o povo, o Senhor, porém, levantar-se-á sobre ti, e a glória dele será vista sobre ti. Irmãos, isso é muito profundo, porque Ruth passou a noite inteira aos pés de Boaz. E quando ela se levanta, tipificando aqui a igreja de Isaías 60, levanta-te, brilha, porque a tua luz é chegada, ela também é correspondida pelo levantar de Cristo. Boaz também se levantou, e o rosto de Ruth foi resplandecido pela glória de Boaz, ou seja, o rosto da igreja de Cristo vai resplandecer pela glória do próprio Cristo. E antes mesmo que, como igreja, nós contemplemos visualmente Cristo, porque nós vamos precisar brilhar e nós vamos precisar resplandecer, ainda antes de conhecer pessoalmente no sentido físico, porque Cristo ainda não terá voltado, mas a sua igreja vai ter se levantado. Porque quando Cristo se levanta no céu, nós sabemos que ele está intercedendo por nós, sentado no trono como advogado e intercessor, mas quando Cristo se levanta no céu é porque uma igreja já se levantou na terra. Percebe que é tudo uma sincronia? Percebe que a noiva, ela está em sincronia com o noivo? O levantar de Miguel, conforme está escrito no capítulo 12 de Daniel, ele é um levantar que corresponde ao levantar da igreja. Miguel não se levanta antes da igreja. A igreja na terra que foi purificada com o sangue de Cristo, do remidor Gael, ela se levanta primeiro porque ela passou a madrugada nos pés de Boaz, nos pés de Cristo. E tendo resplandecido agora a luz da palavra de Cristo, ela está pronta para brilhar. Não o brilho dela própria, porque ela não tem brilho, mas o brilho de Cristo. A luz de Cristo, a justiça de Cristo e a obra de Cristo. E é isso que vai acontecer na vida do remanescente fiel, na vida daqueles que têm se purificado com o sangue de Gael. No versículo 15 de Ruth, é incrível nós percebermos que Boaz, ele faz um pedido a Ruth, ele diz assim: dai-me o manto que tem sobre ti. Será que nós temos vestido um manto de justiça? Será que nós temos um manto sobre nós? Porque Jesus está pedindo o nosso manto, um manto que ele mesmo nos concedeu. Lembra que em estudos anteriores nós já estudamos aqui a tipologia do manto, nós já extraímos as lições espirituais do que representa um manto, que o manto, ele identificava a origem. Os reis se vestiam com um manto próprio, os mendigos se vestiam com um manto próprio. E a igreja de Cristo, ela também precisa se vestir com um manto próprio, um manto de glória. Um manto que identifica que ela é alguém da realeza. Lembra do que Paulo falou? Nação santa, sacerdócio real, povo adquirido do pecado, não em pecado, mas do pecado. Nós fomos salvos de nossos pecados e nós precisamos nos apoderar dessas promessas. Então, Boaz, no versículo 15, ele pede o manto de Ruth. Cristo está pedindo o manto da igreja. Se nós tivermos o manto de justiça de Cristo, Cristo, essa manhã, ele está nos pedindo o manto que tem sobre nós. Ele está pedindo para nós nos segurarmos. Irmãos, é incrível como que Deus, ele é maravilhoso e como que ele nos revela realmente coisas ocultas em sua palavra quando nós o buscamos com sede de justiça. O versículo 15 do capítulo 3 de Ruth, ele revela algo tremendo. 2 vezes Boaz pede Ruth para segurar o manto. Novamente eu repito, nenhuma palavra está colocada aleatoriamente nas escrituras. Quando uma palavra é repetida, aqui foi usado, então, a repetição e ampliação. E se essa repetição e ampliação ela foi usada, é porque Deus quer nos ensinar algo. E o que é nos ensinado aqui, queridos, é justamente o que está em Apocalipse 3:11. Eis que em breve eu venho, retém, segura o que é teu. Segura o que tu tens, igreja, para que nenhum homem tome tua coroa.
Era isso que Boaz estava falando para Ruth. Segura o teu manto, o manto de justiça do sangue de Cristo que tu foi lavado, segura, para que nenhum homem tome o que é teu. Porque aí vem o povo da hora undécima. E o povo da hora undécima vem com fome, vem com sede. E eles vão tomar os lugares na fileira daqueles que não se purificaram, daqueles que não se vestiram de vestes de justiça, daqueles que não se lavaram, daqueles que não receberam ouro, que não receberam as vestes. É por isso que Boaz ele está mandando Ruth segurar 2 vezes no versículo 15. Ele diz, segura, e ela o segurou. Ela segurou a igreja de Cristo, ela agarra nas vestes de Cristo, ela agarra no manto de Cristo, e não há nada no mundo que faça ela soltar este manto. E não só isso, mas Boaz encheu aquele manto com 6 medidas. Não foi 1, não foi 5, foi 6. Isso também tem um simbolismo, isso também tem uma lição espiritual tremenda. 6 medidas de cevada, e lhe pôs nas costas. Então, entrou ela na cidade. Aqui representa o tempo determinado para que a história do pecado se cumpra. No livro Grande Conflito, vai aparecer aproximadamente 10 citações dos 6.000 anos cósmicos, só no livro Grande Conflito. Além do Desejar de Todas as Nações, além de Testemunhos para a Igreja, além do livro de Temperança e outras meditações. Quando a gente faz uma pesquisa no aplicativo do Espírito de Profecia e você coloca a frase 6.000 anos, vão aparecer mais de 77 citações. Até isso é incrível, 77, né? O número da perfeição, 2 vezes. São mais de 77 citações, onde a profeta do Senhor, Ellen White, ela fala de um tempo, de um período em que a história do pecado duraria e terminaria na Terra, que é exatamente um período de 6.000 anos. E aqui ninguém está falando de data para Jesus voltar. Esse não é o objetivo do estudo, nunca foi. Mas nós estamos falando que Deus, em sua organização, em sua cronologia, quando ele recorta da eternidade, porque é lá que ele está, dentro da eternidade, e ele recorta um período de tempo, e ele determina. E ele nos ensina isso no livro de Gênesis, porque se até hoje, no calendário humano, nós temos uma semana literal de 7 dias, que começa no domingo e termina no sábado, que é o dia do descanso. Deus queria nos ensinar uma lição espiritual com isso. A palavra de Deus diz que ele revela o fim desde o princípio. Se ele revela o fim desde o princípio, porque ele é onisciente, porque ele sabe todas as coisas, ele determinou um tempo para que a história do pecado terminasse, e esse tempo, ele é revelado também no livro de Ruth, aqui no versículo 15, onde Boaz, ele coloca 6 medidas de cevada, apontando para o número de homem, número 6. Era o número que o tempo, sabemos que para Deus, um dia é como 1.000 anos. É por isso que dentro da semana cósmica de Gênesis, capítulo 1, está revelado ali o tempo determinado para que a história do pecado se cumpra. Exatamente 6.000 anos cósmicos. E ao final desses 6.000 anos, nós vamos entrar nos 1.000 anos, ou seja, no 7º milênio, que é o milênio do descanso. Nós vamos tabernacular com Cristo e ele vai tabernacular conosco durante 1.000 anos no céu. E depois disso, quando Nova Jerusalém descer finalmente, nós vamos então voltar para a eternidade. Quando tudo for renovado, quando nós contemplarmos com os nossos próprios olhos o renovo, a promessa de Gael, ela se concluirá no final do 7º milênio, no final dos 1.000 anos de descanso no céu. Nós voltaremos a entrar dentro da eternidade, no 8º milênio, na redenção será concluída e finalizada na nossa vida. Então, irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a ser essa igreja de Provérbios 31, uma igreja virtuosa, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus nos ajude. Eu convido vocês para ajoelhar, para nós fazermos aqui a oração final do estudo de hoje, depois eu vou abrir para algum comentário. Oremos. Maravilhoso Deus e grandioso Pai que habita nos mais altos céus. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua mansidão e pela tua misericórdia, Pai. Pela tua longanimidade de lidar com cada um de nós, Pai. Não retarda, Senhor,
a tua promessa, como alguns a julgam. Mas antes o Senhor é longânimo e misericordioso, não querendo que eu pereça, Senhor, e que nenhum dos teus filhos pereça, mas que todos nós, Pai, que toda a tua igreja alcance a vida eterna. Pai querido, nos ajuda, Senhor, porque nós somos débios, Pai, somos fracos, somos verdadeiramente como o verme de Jacó, Pai. Nós reconhecemos isso, Pai. E essa manhã nós queremos entregar o nosso coração a Ti, Senhor, entregar a nossa vontade, Pai. Essa rainha altiva que é a nossa vontade. Nós queremos depor, Pai, diante de Ti, os nossos medos, Pai, as nossas inseguranças, os nossos problemas, Senhor Jesus, que sabemos que temos, Pai, mas que nenhum deles, Senhor Jesus, é grande diante de Ti, Senhor, porque o Senhor nos comprou com preço, Pai, com preço de sangue, porque o Senhor nos lavou e nos remiu no sangue de Jesus Cristo, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o preço pago na cruz do Calvário, Pai. Ajuda-nos a compreender, Senhor Jesus, que nada neste mundo, Pai, nem o céu, nem as trevas, Pai, nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nada poderá nos separar de Cristo Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos apoderar como Ruth das tuas palavras, Senhor Jesus, a ser uma mulher virtuosa, a ser uma igreja benevolente e beneficente, a ser uma igreja, Pai, que vai se levantar, Pai, e por causa do levantar dessa igreja, o Senhor também se levantará no céu. Pai, nos purifica, Senhor Jesus, dos maus pensamentos, nos purifica, Senhor Jesus, de tudo aquilo que tem nos impedido de receber, Senhor, o derramamento do Teu Espírito Santo. Senhor, derrama sobre nós a chuva serôdia, Pai, a chuva temporã, mas também a chuva serôdia, Pai. Derrama sobre nós a promessa do Teu Espírito, Pai, vivifica, Senhor Deus, a Tua igreja, o vale de ossos secos, sopra, Senhor Deus, essa manhã em cada um de nós, Pai. O Teu Espírito, Senhor, o Espírito de vida, o fôlego de vida, Senhor Jesus. Sopra, Senhor Deus, mansidão, misericórdia, bondade, longanimidade, domínio próprio, Senhor Jesus, paz, Pai. A paz que nós tanto almejamos, Senhor Deus, que o mundo não pode nos dar. A paz que vem do trono da Tua graça, Senhor Jesus. Sopra, Senhor Jesus, sobre nós alegria, porque os Teus filhos são alegres, Pai. Porque nós nos alegramos no Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor, Pai. Senhor, fica conosco no restante dessa semana que é desconhecido para nós, Senhor. Senhor, purifica a nossa mente, nos dá a mente de Cristo conforme o Senhor prometeu, Pai querido. Senhor, nos ajuda a nos levantar de madrugada, Senhor Jesus, a Te buscar. A não dependermos, Senhor Deus, dos nossos irmãos para nos alimentarmos direto na fonte de justiça, que é a Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, fortalece, Senhor Jesus, a Tua igreja, Senhor, anima a Tua igreja, Senhor, resplandece a Tua igreja, Pai, nos ajuda a estar, Pai, de joelhos prostrados, Senhor Jesus, aos pés de Boaz, Pai, a madrugada inteira, ainda, Senhor Jesus, que nós não tenhamos contemplado fisicamente, Pai, a herança que o Senhor Deus conquistou para nós na cruz, Pai, porque de fato nós ainda não contemplamos o céu, Pai, mas pela fé, Senhor Jesus, a fé que está descrita em Hebreus 11, Senhor Jesus, os heróis da fé, Senhor Jesus, nós queremos ter a fé, Pai, daqueles que nos antecederam, Pai, a fé de Abel, Senhor Jesus, a fé de Enoque, a fé de Noé, a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Sara, Senhor Jesus, a fé de Raabe, Pai, aquela mulher que se apegou, Senhor Jesus, às palavras dos teus servos, Senhor. Ô, Pai, aumenta a nossa fé, Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. É difícil, Senhor Jesus, é difícil, mas o Senhor fez tudo em nosso lugar, Senhor, o Senhor aprontou tudo, Pai, o Senhor esteve aqui nessa terra, Pai, o Senhor sabe o que é padecer, o Senhor é um homem de dores, Senhor Jesus, e o Senhor venceu em nosso lugar, Pai, nos ajuda a compreender isso, Senhor, que em Cristo verdadeiramente nós somos mais que vencedores, que isso não é uma frase de efeito, Senhor Jesus, isso é uma promessa, Pai, é uma promessa que cria na nossa mente verdade, Senhor Jesus. Pai, toma nossos filhos em Tuas mãos, Senhor, nós não podemos convencê-los, Senhor Jesus, nós não podemos mudar os gostos deles, Pai, ainda que nós nos esforcemos, Senhor, ainda que nós derramemos o nosso próprio sangue, Senhor Jesus, eles não podem ser convencidos por as nossas palavras, Pai, mas o Teu Espírito, Senhor, aquele que guia a toda a verdade, Pai, aquele que convence, Senhor Jesus, da justiça, aquele que convence do juízo, Pai, Ele o pode, Senhor, por isso trabalha na mente das crianças, Senhor, dos jovens, dos adolescentes, dos juvenis, dos adultos, Senhor, que têm se afastado, Senhor, dessa união, dessa unidade com Cristo.
Pai, nós rogamos essa manhã, Senhor, que a nossa oração seja atendida, não porque haja mérito, Senhor Deus, nela, mas na tua promessa, Senhor, há mérito, nas tuas palavras, há bondade, Pai. Senhor, tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, não nos deixe, Pai, não nos deixe, Senhor, caídos, não nos deixe desfalecer, Pai, fortalece, Senhor, a tua igreja. A nossa oração, Pai, é que o Senhor possa criar em nós um coração puro e renovar dentro de nós um espírito inabalável, Pai. Não retira de nós o teu espírito, Pai. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna, Senhor. Nós só temos a ti, Senhor. Mas nós temos tudo, Pai. Ajuda-nos a compreender isso, Pai. Que nós não estamos só. Aconteça o que acontecer, Pai. O Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado com tua destra fiel, Pai. O Senhor tem nos remido. O Senhor é o nosso resgatador, Pai. Senhor, eu te oro pelos méritos do meu resgatador, do nosso resgatador, Senhor, Cristo Jesus. Em nome de Jesus e pelo teu Espírito é que nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém.